Então nós temos essa briga aí com o Vitória pelo confronto direto na quarta-feira. E tem um outro fator aí, né, Paulinho? O Vitória tá ouvindo o Paulo Pires. O Vitória tá ouvindo o Paulo Pires. O Vitória vai fazer o jogo de final de Copa do Mundo na quarta-feira. O Vitória sabe que se não ganhar esse jogo do Internacional, vai ficar. Eles praticamente estão no inferno pro ano que vem. Então nós teremos um adversário que vai jogar uma final de Copa do Mundo, sabendo que se ganhar do Internacional, traz para 2 pontos a diferença e aí ninguém é de ninguém. Olha, eu quero chamar a atenção pra vocês, porque esses dias eu recebi um strike aqui no canal e os vídeos eles não estão sendo notificados. Então você que tá vendo esse vídeo agora, aperta no botãozinho aí, ó, de se inscrever e inscreva-se novamente, beleza? Deixa o like e compartilha pra geral. Peço a vocês que compartilhem, porque é algo que vai ajudar ao algoritmo voltar a entregar aqui os vídeos do canal Nordeste no Topo, beleza? E claro, vocês vão estar dando essa moral aqui ao canal Nordeste no Topo, fazendo esse procedimento. Um oferecimento fácil, alto, seguro pro seu carro, a FS Entretenimento e, é claro, também a Precision. 3 patrocinadores aqui do canal. Vamos embora. Quero tratar de tabela de classificação contigo. Quero tratar de tabela de classificação. Porque o final de semana, em relação a resultados paralelos, foi maravilhoso. Foi maravilhoso, praticamente perfeito. O Internacional tivesse, Paulinho, ganho a sua partida contra o Atlético Mineiro, nós pouquíssimo estaríamos falando neste momento sobre possibilidade de rebaixamento. Mas, infelizmente, a vitória não aconteceu e esse fantasminha segue no nosso ombro, Paulinho. Pois é, Baldasso, bom dia a você. O fantasma continua nos assombrando porque na quarta-feira agora, também conhecido como depois de amanhã, o Inter enfrenta o Vitória em Salvador e se o Inter perde o jogo, por exemplo, a diferença que hoje está em 5, ela cai para 2. O Inter tem no momento 36 pontos contra 31 do Vitória, então a diferença é de 5 pontos. É uma diferença sim, faltando a partir de agora mais 7 jogos para o final, é uma diferença confortável, desde que o Inter não perca na quarta-feira para o Vitória. Porque se o Inter tivesse vencido ontem, abriria 7 pontos. Aí, digamos, tragédia em Salvador, o Inter perde o jogo, cairia para 4. Eu sempre falo que, porque eu sempre brinco, né, meu tranquilidrômetro, aquele aparelhinho fictício que eu comprei, enquanto a diferença estiver em 4 pontos, no mínimo 4 pontos, hoje está em 5, hoje está tranquilo. Se ela baixar dos 4 pontos, aí sim vai ser um problema. Então, nesse momento, o Inter tem 5 pontos a mais que o Vitória, poderia ter 7 se tivesse vencido a partida, não venceu. A rodada em si ela foi boa para o Inter. Por quê? O Inter somou 1 ponto. O Vitória não somou nenhum. O Santos somou 1 pontinho, empatou com o Fortaleza. O Bragantino acabou perdendo de virada para o Bahia. O resultado fora da curva, nos resultados paralelos, digamos assim, foi a vitória do Ceará em casa, 2-0 para cima da equipe do Fluminense. O Ceará, que tinha a pontuação do Inter 35, já foi a 38. Então, o Ceará aproveitou o fator casa, algo que não foi aproveitado pelo Inter, Baltasso. Se o Internacional não perde para o Vitória na quarta-feira, a diferença se mantém em 5 pontos, faltando 6 rodadas. 5 pontos, faltando 6 rodadas. Aí, praticamente, só se acontecer um desastre para o Internacional cair, né? Então, esse empate na quarta-feira seria fundamental. Seria fundamental. Ao mesmo tempo, Paulinho, que uma derrota, e tu falou sobre isso há pouco, colocaria a diferença em 2 pontos e aí estaria tudo aberto. Aí a gente teria, Paulinho, que analisar jogo a jogo do Inter, jogo a jogo do Vitória, e talvez, Paulinho, talvez a briga ficaria entre Inter e Vitória mesmo contra o rebaixamento. Embora o Santos tenha. O Santos é inacreditável. O Santos não conseguiu ganhar do Fortaleza em casa. Fortaleza que está rebaixado, né, Paulinho? Tá rebaixado sim, porque até o Fortaleza saiu na frente contra o Santos na Vila no sábado, tomou gol de empate no segundo tempo, quase o Santos virou o jogo. Fortaleza tem no momento aí 28 pontos, o Santos tem 33, então a diferença é de 5 pontos. Então, mesmo que o Santos está brigando com o Vitória, com o Inter, com o próprio Fortaleza para não cair. Mesmo que tenha sido, pegar o Santos agora, tenha sido ruim o resultado para o Santos em casa e ter empatado com o Fortaleza, foi bom porque foi um adversário direto. A diferença pró-Santos em relação ao Fortaleza se manteve em 5 pontos. Vou trazer agora na tela aí, vamos colocar, Bruno, a sequência do Inter, que eu quero mostrar uma questão interessante aqui, ó. Então o Inter tem agora, antes da data FIFA, 2 jogos. Quarta-feira pega o Vitória em Salvador, no sábado no Beira-Rio recebe a equipe do Bahia. Aí depois tem a parada para a última data FIFA desta temporada. Aí o Inter volta para jogar com o Ceará em Fortaleza, recebe o Santos no Beira-Rio, aí enfrenta São Paulo e Vasco e São Paulo fora de casa e na última rodada recebe o Bragantino no Beira-Rio. Eu sempre venho falando, e não é pensar pequeno, eu estou aqui
colocando na prática, na verdade, os números, a frieza dos números. Se o Inter não perder para o Vitória, se o Inter não perder para o Santos, se o Inter não perder para o Bragantino, o Inter escapa do rebaixamento. Vem defendendo isso há muito tempo. Não pode perder para o Vitória, não pode perder para o Santos, não pode perder para o Bragantino. Não perdendo esses 3 jogos, o Inter escapa do rebaixamento. Eu dou a minha certeza, a minha garantia aqui. Não pode perder nenhum dos 3 jogos. Pois é que, vamos lá, o jogo de ontem pela produção que o Internacional teve, se o Inter conseguir manter, né, porque contra o Botafogo eu pensei a mesma coisa, aí o Inter consegue fácil esses pontos, porque ontem o Inter produziu bem. A questão é essa, pô. A questão é que o Internacional não tem produzido. O Inter tem um aproveitamento, um número de pontos nessa temporada que é de rebaixado, Paulinho. Tu me trouxesse um dado ontem, aliás, esses dados acho que se atualizaram, Paulinho, depois da rodada, a comparação com 2016, o ano que o Inter caiu. Tu já tem atualização depois da rodada de ontem? Quantos pontos... O Inter tem quantos pontos hoje? 30 o Inter tem 36. Certo? 36 pontos hoje. Nesta rodada, em 2016, o ano que o Inter caiu, o Inter tinha quantos pontos? 31 jogos em 2025, 36 pontos. 31 jogos em 2016... 36 pontos. O Inter tem exatamente nesse momento a mesma pontuação. Meu Deus do céu. O Inter faz, estamos, claro, obviamente, na 31ª rodada, vamos para a 32ª. O Inter faz em 25 a sua pior pontuação da história. Estamos comparando 2016. Em 16 o Inter somou 43 pontos. É o recorde negativo do Inter na era dos pontos corridos. Certo? Então, nesse momento tem a mesma campanha de 2016. A diferença é que lá em 2016, a exigência para escapar do rebaixamento, ela estava bem mais alta. Tanto é que o Inter caiu com 43. Hoje o Inter escapa, na projeção, com 39, com 4 pontos a menos, escaparia hoje em 25. Lá em 2016, nessa rodada, 31ª, o Inter estava fora do Z4. O Inter venceu o Flamengo no Beira-Rio por 2-1. Terminou a rodada com 36 pontos, 16º colocado. O 17º era o Vitória, com 35. Então o Inter tinha, lá em 2016, nesta 31ª rodada, 1 ponto a mais que o Vitória, que abria também, coincidentemente, a zona de rebaixamento. Vocês têm consciência do que o Paulinho está dizendo? Nós temos, primeiro que essa é junto com 2016, o pior ano da história do Internacional no Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos. O Inter está fazendo o aproveitamento que fez quando caiu. O Inter tem o número de pontos nesse momento que tinha quando caiu nesta rodada. Gente, é campanha de rebaixado. O Inter só não está brigando efetivamente pelo rebaixamento, entrando na zona do rebaixamento, porque os 4 últimos deste ano fazem o pior aproveitamento da história do Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, trazendo a necessidade de pontos para não cair aqui para baixo, aqui para baixo. É inacreditável, gente. A gente tem que ter noção disso. No ano em que nós caímos nas oitavas da Libertadores, nas oitavas da Copa do Brasil, nós estamos fazendo uma campanha de rebaixado e estamos tendo sorte. Sorte, porque os 4 últimos colocados fazem uma campanha inacreditavelmente ruim, trazendo para baixo a necessidade de pontos para não cair. Bom, Paulinho, então nós temos essa briga aí com o Vitória pelo confronto direto na quarta-feira. E tem um outro fator aí, né, Paulinho? O Vitória está ouvindo o Paulo Pires. O Vitória está ouvindo o Paulo Pires. O Vitória vai fazer o jogo de final de Copa do Mundo na quarta-feira. O Vitória sabe que se não ganhar esse jogo do Internacional, vai ficar... Eles praticamente estão no inferno para o ano que vem. Então, nós teremos um adversário que vai jogar uma final de Copa do Mundo, sabendo que se ganhar do Internacional, traz para 2 pontos a diferença e aí ninguém é de ninguém. É exatamente isso, Baldassi. Se eu falo pro torcedor do Inter que o Inter não pode perder o jogo, o torcedor do Vitória sabe que o Vitória tem que vencer o jogo contra o Inter na próxima quarta-feira. E claro, obviamente que tem o Inter aí, o confronto direto, mas tem também o Santos, né? O Vitória também olha para o Santos. Nesse momento o Inter tem 5 pontos a mais que o Vitória, 36-31, e o Santos tem 2 pontos a mais que o Vitória, quem que o Santos 33-31. Pega o Palmeiras em São Paulo, capital. Vai perder. Mande Vamos lá, do Palmeiras, me faz um desenho aí. O Vitória ganha do Inter e o Santos perde pro Palmeiras. Vamos lá. Aí é o seguinte, ó.
Eu só tô dando aqui, mano. Não, é que eu tô dando aqui, ó. É que eu não consigo digitar e pegar o microfone ao mesmo tempo. Mas vamos lá. O que nós temos neste momento é o Pedro Raide dizendo pro Paulinho, com 42 anos de carreira, que ele tem que pegar o microfone para falar. Esse é um momento histórico. Como é que é, Baldasso? Isso eu sei, né? Porque eu não tenho, eu só tenho 2 mãos, né? Eu não consigo digitar e pegar o microfone ao mesmo tempo, né? É que ele falou em voz alta. Bom, agora nós temos Que eu estava digitando aqui. Cadê o mic? Mas passado isso, o Inter ficaria com 36 pontos, o Vitória com 34 e o Santos com 33. Aí o primeiro clube do Z4 seria o Santos. O Inter teria 3 pontos a mais que o Santos, certo? Olha, Nesse cenário. eu arrisco a te dizer... o Inter ficaria a 3 pontos do Santos. Isso, do Santos. A 2 do Vitória, mais a 3 do Santos. Com 3 a mais que o Santos. Isso já me muda, porque o Santos vai perder pro Palmeiras, Paulinho. Mas tem uma outra questão, né, Baldasso? O Santos tem um jogo atrasado pra fazer ainda, que também é contra o Palmeiras. Também é contra o Palmeiras. É na Vila, Também ok, é contra o Palmeiras. mas é contra o Palmeiras. Existe grande possibilidade, então, Paulinho, da briga ser contra o Santos. Então vamos começar a ficar de olho de verdade no Santos, porque se o Vitória ganha do Internacional, o Vitória começa, o Vitória se coloca no mesmo patamar, ou até melhor patamar do que o Santos, nessa briga contra o rebaixamento, e muito próximo do Internacional. Então, a atenção que nós temos que dar por Vitória neste momento, nós temos que dar igualmente para o Santos. Igualmente para o Santos. Especialmente, Paulinho, porque o Santos está muito mal. Muito mal. O Santos não apresenta reação nenhuma. Então, vamos ficar de olho no Santos também. Quando é que o Santos joga com o Palmeiras que dia e o Inter joga com o Vitória que dia e que hora? O Inter joga com Vitória na quarta-feira, 7 da noite, e Palmeiras e Santos é na quinta-feira, fechando a rodada, 9h30.